Olá, meus amigos, meus amados. Nós estamos aqui gravando mais uma mensagem nessa maratona. Não perca a conta, essa é a quarta mensagem. E nós estaremos aqui, se o Senhor permitir, durante 150 dias, gravando todos os dias uma mensagem para abençoar a sua vida. E eu creio que nós chegaremos no final, ainda mais edificados, abençoados, íntimos do Senhor. Esse é o desejo do meu coração. E aquilo que Deus colocou nesse dia para nós conversarmos, para nós meditarmos, diz respeito à escolha. Você pode escolher. E o texto que Deus colocou no meu coração está em Provérbios, no capítulo 15, e o versículo também é o de número 15. Provérbios 15 e o versículo 15. A palavra de Deus diz assim, todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Tem uma outra versão que diz assim, todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Perceba que esse versículo que eu li de Provérbios 15, está dizendo que todos os dias são difíceis para aquela pessoa que vive aflita e que, em contrapartida, a vida é sempre muito agradável para a pessoa que possui um coração alegre. Perceba que ter um coração alegre tem relação com ter um coração grato. Todas as vezes que nós temos um coração grato, existe uma tendência de nós também termos um coração alegre. Existe uma relação, amados, entre as coisas que acontecem na vida e a forma que nós reagimos. Tem muitas coisas que acontecem conosco que nós não temos a menor interferência. Tem algumas coisas que acontecem na nossa vida que não tem nenhuma interferência nossa. Elas simplesmente acontecem. Algumas coisas acontecem por causa das nossas atitudes, por causa das nossas decisões, mas algumas não. Elas simplesmente acontecem. A forma como nós reagimos a essas situações é que vão determinar o final da história. Aliás, existe uma determinada linha de raciocínio que diz que 10% do que acontece conosco foge do nosso controle. E os outros 90% são frutos de como nós reagimos a esses 10%. Perceba que aquilo que acontece com você nos 90% diz respeito a como você reage aos 10% que não estão no seu controle ou que não tem nada a ver com a sua ação ou com a sua interferência. O verso aqui o verso aqui que nós estamos usando de uma certa forma como tema, como base para essa meditação, ele separa as pessoas em dois grupos: os aflitos e os de coração alegre. E a pergunta que eu preciso fazer é: as pessoas que vivem com os corações alegres ou têm um coração grato estão isentas de problema? Somente as pessoas aflitas são atingidas pelas circunstâncias da vida? E a resposta que eu tenho para te dizer, assim, de uma maneira bem sonora, é não. Todos nós estamos sujeitos. Tanto o de coração alegre quanto o de coração aflito. Todos nós estamos sujeitos. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflição. E ele não classifica as pessoas que terão e as pessoas que não terão. Todos teremos. Inclusive, nós estamos dentro desse todos. Não são alguns, são todos. E nós estamos nesse todo. A grande diferença entre essas pessoas é que
Algumas escolhem ter uma atitude positiva diante do problema. Preferem lutar acreditando que conseguirão vencer, e as pertencentes ao grupo, de que o outro grupo das pessoas aflitas, preferem ficar reclamando, murmurando a respeito do quão injusta é a vida para com elas. A murmuração, amados, a murmuração impede Deus de agir. Todas as vezes que nós murmuramos, nós estamos declarando, de uma certa forma, que nós não cremos que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação. A palavra de Deus nos adverte assim: em tudo dai graça, pois essa é a vontade do Senhor. Nós precisamos ter essa sensibilidade, nós precisamos ter essa certeza que Deus, o nosso Senhor, continua no controle de todas as coisas. Eu quero dizer que essa mensagem está tentando nos mostrar que o coração alegre não está relacionado com o fato das pessoas pertencentes a esses grupos não serem afetadas pelas mazelas proporcionadas pela vida, e sim a forma como essas pessoas reagem a essas situações. O que eu estou querendo dizer para vocês através desse texto bíblico é que, independente da situação que nós porventura venhamos passar, se nós tivermos o coração alegre, se nós tivermos o coração agradecido, a palavra de Deus diz que nós vamos estar sempre em festa. O que acontece é que, de uma certa forma, a paz que o Senhor promete para mim e para você não diz respeito às circunstâncias da vida. A paz que o Senhor oferece para mim e para você, e é uma promessa, a paz é uma pessoa. Independente da situação que eu estou vivendo, eu posso estar cercado de guerra, de batalha, de dificuldade. O Senhor me mantém em paz, porque a paz é uma pessoa. A paz é a própria presença do Espírito Santo. Mantenha-se alegre, amados. A alegria, o coração alegre aformoseia o rosto. Muda até a feição. Nós não precisamos andar de cabeça baixa. Nós não precisamos andar reclamando da vida. Só o fato de nós estarmos aqui respirando já é motivo mais do que suficiente para nós sermos gratos e sermos alegres. Com essa pandemia, quantas pessoas têm passado dificuldade, inclusive só de respirar. Muitas pessoas estão internadas, algumas na UTI, precisando de ajuda para poder exercer um simples ato de respirar. Tem pessoas que saíram da UTI e hoje fazem fisioterapia, continuam precisando de ajuda para respirar, amado. E nós estamos aqui, firmes e fortes, e às vezes nós perdemos a oportunidade de sermos alegres, agradecidos, e trocamos toda essa felicidade que deveríamos ter pela reclamação, pela murmuração, pelo coração aflito, sabe, pelas dúvidas, pelas incertezas. Não tire os olhos do seu alvo, do seu foco. Nosso foco é Jesus. Existe uma passagem bíblica que Pedro caminha sobre a palavra de Deus, né? Sobre a palavra de Jesus, que Jesus diz assim, ó, vem. Muitas pessoas dizem, Pedro anda pela água. Não, Pedro andou sobre a palavra que Jesus falou para ele. E enquanto ele estava olhando para Jesus, ele continuou caminhando. De repente ele sentiu as ondas, sentiu o vento, começou a olhar para a circunstância, começou a olhar para a tempestade, e ele começou a afundar ao ponto de ele pedir socorro. Aí o Senhor estende a mão e puxa ele e fala, por que duvidaste? Por que duvidou?
Não tire os olhos do Senhor, amados. Não tire os olhos do Senhor. Por maior que sejam as dificuldades, escolha ser feliz. Escolha ter um coração grato. Escolha ter um coração alegre, um coração feliz, porque você vai estar em contínua festa. O seu banquete vai ser contínuo. É promessa para a minha vida e para a sua. Mas qual é a promessa? A promessa é para o coração bem disposto, para o coração alegre, é o que a palavra de Deus diz. É para o coração alegre. O banquete é contínuo. O infeliz é o que tem o coração triste. Os dias dele é dias de opressão. São dias maus, algumas traduções dizem. Mas nós temos que escolher. Escolhemos ser felizes. Escolhemos ser gratos. Nós sabemos que o Senhor pode nos livrar da tempestade e às vezes Ele nos livra na tempestade. A questão não é o que nós passamos, e sim com quem estamos passando. Eu sei que com Jesus, a única certeza que nós temos é que nós somos mais que vencedores em todas as coisas, independente da circunstância. Você tem que ter essa certeza no seu coração. Né? É claro que não são fáceis determinadas situações. Eu não estou aqui pregando facilidade, não, amados. Eu sei que muitas situações são difíceis, muitas situações são complicadas, muitas situações pelas quais nós passamos são terríveis. Parece que o mundo desmorona e parece às vezes até que Deus nos abandonou, mas isso não aconteceu. Ele continua no controle de todas as coisas, Ele continua cuidando de você. Nós conclamamos a você que está assistindo essa mensagem, que você que está nessa maratona, a fazer uma reflexão a respeito do seu posicionamento nas diversas situações da sua vida, nas diversas situações que a vida está te impondo. Eu te chamo a fazer essa reflexão. Como é que você tem se comportado? Como é que você tem reagido a tudo isso que tem acontecido com você? Qual é o seu posicionamento? Dos seus lábios estão saindo palavras que adoram, que edificam, palavras que declaram a sua certeza na vitória em Jesus, ou dos seus lábios têm saído palavras de murmuração, de reclamação, de dúvidas, de incerteza? Eu quero chamar você para essa reflexão. Eu quero chamar você a essa meditação. Nós temos ainda mais 146 dias de maratona. E Deus colocou isso no meu coração nesses primeiros dias para que você entenda desde já qual tem que ser o meu e o seu posicionamento. Eu quero chamar sua atenção, porque às vezes será necessário uma mudança da forma como que você está enfrentando determinadas situações. Talvez essa é a hora da mudança do posicionamento, essa é a hora da mudança da nossa reação. Eu quero fazer com que você pare e pense, e se tiver que mudar, mude agora. Se você tiver que mudar, mude agora. Comece essa mudança primeiro pedindo perdão para Deus por essas atitudes, por essa reação que você tem tido. Faça isso, amado. Faça isso e nós vamos viver vitoriosamente. Isentos de dificuldade? Não. Mas na certeza que, independente da circunstância, o Senhor já me fez mais que vencedor em todas as coisas.
Eu quero abençoar a sua vida nesse dia, orando por você, pela sua casa. E eu quero pedir para o Espírito Santo trazer ao seu coração tudo aquilo que precisa ser consertado. E que você possa ter esse discernimento e possa entender a necessidade de você se consertar com Deus e pedir perdão por algumas reações que você tem tido decorrente de algumas situações que você tenha passado ou esteja passando. Eu quero orar por você. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, te glorificar, eu quero te exaltar e te agradecer, Deus, por mais esse dia. Nós estamos, Senhor Deus, nessa maratona, esse é o 4º dia, Pai, e eu quero desde já te agradecer por esses 3 primeiros, por esse 4º, eu quero te agradecer desde já por todos os outros que o Senhor já preparou. É assim que eu creio, que todos eles serão para a edificação das nossas vidas, para abençoar, Senhor Deus, a nossa casa, a nossa vida, o nosso ministério, o nosso relacionamento contigo, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, oh Pai, o relacionamento nosso com a Tua Palavra. Obrigado, Deus querido, porque eu sei, Pai, que o Senhor já aplanou o caminho, que o Senhor já deu direção, que o Senhor já tem todas as mensagens preparadas e a cada dia, a cada momento, o Senhor vai trazendo a revelação de tudo aquilo que o Senhor deseja para a minha vida e para a vida do teu povo, Pai. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero, Senhor Deus, te pedir perdão, porque muitas vezes, Senhor Deus, nós temos reações contrárias à tua vontade e acabamos falando, Pai, palavras que não deveríamos. Acabamos, Senhor Deus, semeando palavras de incerteza, de dúvida, de murmuração. Por isso, Pai, nós queremos, em nome de Jesus, te pedir perdão, Pai. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, quebrar, Pai, toda a legalidade de toda palavra mal falada. Nós, Senhor Deus, quebramos em nome de Jesus. Quebramos, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a legalidade que nós demos, Senhor Deus, através destas palavras mal faladas. Nós quebramos e declaramos, Senhor Deus, torna nulo toda palavra mal falada, em nome de Jesus. Nós ficamos, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, aquilo que a Tua palavra fala, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. E nós sabemos, Senhor Deus, que em Ti, Jesus, nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Eu quero, Pai, abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão conosco, Senhor Deus, nessa maratona. E te pedir, Pai, continua fortalecendo, guardando, protegendo, dando graça, Pai, para que nós possamos chegar no fim cada vez mais abençoados pelo Senhor e pela Tua palavra. É assim que eu oro e é assim que eu abençoo a cada vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Amém, amém e amém. Que o Senhor continue te abençoando grandemente. E amanhã, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui novamente, em nome de Jesus. Beijo no seu coração, fiquem na paz.